Bem, hoje nós vamos começar um pouquinho agora a entender um pouco mais da prática da contabilidade, embora falando um pouco de conceito. Nós vamos ter depois outras ou webinars ou mini palestras onde a gente vai explorar um pouquinho mais esses assuntos. Acompanhe, fique conosco no canal que em breve nós vamos ter outros produtos para mostrar para vocês aí, avançando um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ativo. Afinal de contas, se você está estudando contabilidade ou se você é um contador iniciante, você tem que estar com esse conceito muito claro, o que são ativos, né? Então, em grosso modo, a gente costuma sempre começar por aqui, principalmente numa hashtag de contabilidade para iniciantes, falando que ativos são bens e direitos. Depois, ao longo do tempo, você vai perceber que não são todos os bens, não são todos os direitos que podem ser classificados no ativo. Mas vamos entender dessa forma inicial para que a cabeça da gente comece a entender bem esses conceitos. Então, a gente pode dizer que ativos são bens e direitos que a empresa tem sob sua posse, né? Veja, nós precisamos entender um conceito muito importante. A empresa não existe, ela é uma pessoa apenas que existe juridicamente, ela existe de fato, ela existe de direito, é uma pessoa jurídica. Porém, ela não existe, não tem braço, não tem perna, ela não tem expressão numa pessoa física, né? Como uma pessoa física. Então, a teoria, por exemplo, dos italianos é que a empresa é uma coisa, os sócios são outras, eles não se confundem. E que na prática, tudo que a empresa tem, ela deve para o sócio. Então, essa é a teoria italiana. A teoria americana aceita essa teoria, mas ela diz assim, olha, tudo bem, mas enquanto ela não parar, ela não deixar de existir, ela não devolve para o sócio esse capital que foi investido e tal, os ativos que tiverem. Portanto, há um conceito chamado posto em marcha, ou going concern, que eles usam lá na teoria americana, que diz assim, enquanto ela não parar, ela não devolve. Mas o importante é entender o seguinte, o que são ativos, afinal de contas? Nesse primeiro vídeo mais básico, nós vamos perceber que os ativos são os bens e direitos que estão à disposição da empresa, vamos chamar assim, para que ela produza o quê? Receita. Uma empresa, quando ela tem bens e direitos, ela só tem um objetivo, produzir receita. Né? Então, por exemplo, por que eu compro uma máquina industrial? Para produzir produto. Esse produto é vendido e gera receita para mim, que vai gerar lucro. Então, esse é o objetivo de se ter ativos. Os ativos servem para, no fundo, gerar receita de alguma maneira. Tá? Então, como ativos, nós podemos citar vários exemplos. Máquinas, instalações da empresa, equipamentos, veículos. Nós podemos ter ativos financeiros, como, por exemplo, aplicações financeiras, caixa, para transações do dia a dia. Nós podemos ter depósitos em conta corrente bancária. Nós podemos ter estoques de mercadoria que nós vamos vender. Enfim, uma gama de bens ou de direitos. Os ativos são classificados em dois tipos. Nós temos dois tipos de ativo. O que a gente chama de ativo tangível ou corpóreo são aqueles ativos que têm corpo, que a gente vê, que a gente consegue tocar. Então, por exemplo, essa mesa aqui, estou batendo nessa mesa, é um ativo corpóreo, né? Um veículo, eu vou lá, vejo o veículo, toco o veículo, é um ativo corpóreo. E nós temos ativos que são chamados intangíveis ou incorpóreos. Quer dizer, são ativos que existem, têm valor, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar. E digo para vocês que esses ativos, eles têm duas categorias, esses intangíveis. A categoria que a gente pode dizer assim, que são mais fáceis de serem medidos e identificados, porque eles são feitos através de contrato, e tem aqueles intangíveis que eles não podem nem ser contabilizados, porque ainda não tem uma forma de medir. Então vamos dar um exemplo. Se eu adquirir, por exemplo, a licença de um software ERP grande e tal, que seja um valor relevante, é claro, essa licença é um intangível. Se eu adquirir licenças de outros softwares qualquer, desde que não seja um software operacional, ele é um intangível.
Se eu adquirir direitos autorais, por exemplo, eu vou explorar a obra de um determinado autor. Eu compro dele por um prazo de 10 anos os direitos autorais de eu poder vender. Isso é um ativo intangível, veja, não existe nada físico, é um contrato entre as partes onde eu vou explorar o direito autoral. Esse tipo de ativo intangível é fácil de você identificar. Imagina que tem uma marca X ali na sua cidade, você vai lá e compra a marca para poder usar. Pronto, você comprou a marca, é um contrato, está ali, não é físico, é uma marca, mas você comprou, tem um valor. Agora tem uma segunda categoria de ativos intangíveis que não, a contabilidade, aliás, acho que é o grande desafio da contabilidade para o futuro, é tentar colocar dentro dos balanços esses outros intangíveis, que são, por exemplo, imagine o seguinte, vamos dar um exemplo aqui da Uber. Né? A Uber é a maior frota de veículos do mundo. Ela não tem nenhum veículo nos seus balanços. É tudo intangível, quer dizer, ela vende algo tecnológico. Os carros pertencem aos proprietários lá, os assinantes da Uber, lá, os afiliados da Uber. Então ela vende uma grande tecnologia. Imagine quanto vale o capital intelectual da Microsoft. Provavelmente é o maior valor da empresa, né? Mais do que os prédios, os móveis, as máquinas que a Microsoft possa ter, o que vale mais lá dentro é, com certeza, o capital intelectual das pessoas que estão à frente da Microsoft. Como é que eu coloco isso no meu balanço? Como é que eu coloco isso no meu ativo? Percebe? Ainda não descobrimos essa métrica. Tem vários estudos, mas ainda não se descobriu. A função da contabilidade é aproximar o relatório contábil do quê? Da realidade econômica e financeira da empresa. Mas nós ainda temos alguns limitadores. Então, o importante dessa aula de hoje é você saber que ativo, nesse primeiro momento, entenda dessa forma, são bens e são direitos que estão em poder da empresa para ela produzir receitas. Esses bens e esses direitos são tangíveis ou intangíveis, quer dizer, tem corpo ou não tem corpo. E qual a diferença de bens e direitos, né? Afinal, que nós estamos falando aqui. Bens, eles são visíveis. Aqui, ó, a mesa, estou batendo aqui na mesa, o carro, eu estou vendo o carro. Direitos é aquilo que está lá registrado, mas que eu não tenho acesso. Por exemplo, um depósito em conta corrente bancária é um direito, porque está lá no banco guardado o dinheiro. Né? Uma aplicação financeira é um direito, porque está lá no banco o dinheiro físico. O caixa da empresa é um bem, está ali o dinheiro físico que eu posso pegar, posso tocar. Tá? Então, hoje a gente queria explicar um pouquinho o que é ativo, para que serve o ativo e os tipos de ativo. É claro que dá para aprofundar muito mais. A gente vai fazer esse aprofundamento na aula sobre balanço patrimonial. Tá bom? Então, até nosso próximo vídeo. Inscreva-se aí no nosso canal para continuar recebendo as nossas notificações. Ative o sininho. Até mais.